Boa noite, queridos. É uma alegria muito grande nós estarmos juntos aqui nesses minutos que antecedem o Alto de Páscoa. Nós viemos trazer aqui algumas curiosidades de como esse alto foi pensado, foi criado e foi montado. Nós teremos atores, atrizes, compositores, para a gente estar conhecendo um pouquinho da história. Para iniciar, a gente já quer chamar aqui o Leonardo, que é o coordenador do Ministério de Teatro e roteirista dessa peça. E aí, Léo? Olá, gente, tudo bom? Tudo bem? Como é que tá essa expectativa, coração? O coração tá daquele jeito, né? Batendo muito forte. Eu aguardando imagino. o início, né? E tudo isso aí. Léo, a gente quer saber como que nasceu a ideia do Alto de Páscoa, Ecos da Liberdade. Então, a ideia do Alto de Páscoa, gente, ele nasceu... foi até curioso, né? A gente estava se questionando sobre o que nós trataríamos durante esse período de Páscoa, né? E a Josi chegou e falou, poxa, o que vocês acham de a gente trabalhar a primeira Páscoa? Isso ficou na minha cabeça, me serviu como insight na hora, né? Porque, para mim, é mais fácil trabalhar, né, narrativas assim, que é um pouco diferente, que a gente precisa criar, do que às vezes seguir aquela formatação um pouco mais natural, mais tradicional. Então, para mim, funciona melhor. E aí surgiu a partir daí, né? Aí a gente criou todo o roteiro, Que legal, Josi. Então foi um ponto bem interessante nesse início, né? E qual é a principal mensagem que vocês desejam transmitir com essa peça? Então, Ecos da Liberdade, o nome já diz um pouco a respeito do que é, né? Mas a Páscoa, por si só, ela já transmite algo muito importante, muito relevante, né? Que é o poder salvador e libertador do sangue de Cristo. Então, a gente não quer trazer nada novo, mas apenas através de uma roupagem diferente, né, apresentar, né, mais essa faceta do que foi a Páscoa. Tanto para os hebreus do Egito Antigo, quanto, né, para o povo de Deus no tempo em que Jesus veio, né, e aí consumiu tudo, né, com relação à Páscoa. Léo, e qual foi o maior desafio para você tirar esse projeto do papel? Então, foram alguns, né, gente? Eu acho que o primeiro desafio foi após o roteiro inicial, contava aí já com umas 12 ou 13 cenas, quando eu apresentei para minha esposa, né? Então, sair vivo dessa primeira apresentação foi o primeiro desafio. Isso a gente conseguiu romper, graças a Deus, né? Ela falou que não ia... Olha, eu não vou chegar junto... Que nada, ela foi uma das pessoas que mais apoiou. Então, mas depois também foi... sincronizar essas narrativas, esse enredo inicial da primeira Páscoa com a Páscoa mais conhecida, né? Através de Cristo Jesus. Então, isso aí também, né, fazer conseguir ajeitar, né, e organizar todas as agendas. Porque a gente contou, né, com muitos ministérios da igreja. E a gente entende que a gente não é uma companhia de artes que vai atuar a todo momento em outros locais. Nós somos igreja. A igreja precisa ser democrática, precisa da participação das pessoas. Então, a gente conseguir sincar tudo isso foi um desafio, sim. É interessante porque não é só o Ministério de Teatro, né? Ela envolve a igreja num todo. É muito interessante isso. É verdade. Uma coisa também muito interessante foi o nome que vocês colocaram, né? Escolheram para a peça, Ecos da Liberdade. É um nome que não é muito comum na época de Páscoa. E a pergunta que eu queria fazer para você agora é: qual é o maior eco que você espera que permaneça no coração das pessoas depois do fim da Páscoa, assim, no caso dessa peça? Então, como eu falei com vocês, né, não há nada novo aqui, né? O que a gente quer transmitir é o que a mensagem da Páscoa já transmite, né? Que só através do sangue redentor de Cristo Jesus há salvação e libertação, né? E aí a gente já pode entender também que há esperança para todo aquele que nele crê, né? Então, é a mensagem da Páscoa. A gente não quer trazer nada novo, apenas com uma roupagem e apresentar aquilo que já é muito valioso para nós, né? Léo, nós já estamos com uma santa expectativa nisso. Nós queremos te agradecer por esse tempo. E a gente sabe que vai ser algo diferente, né? Não vai ser algo assim comum, é diferente, a gente já entende isso. Muito obrigada pela sua participação. Eu queria agradecer vocês, agradecer a todos, né, que estão participando, né? Eu fico até emocionado, né? E também até um pouco envergonhado de tanto que o povo abraçou a ideia, né? Então eu quero agradecer vocês e todo mundo que está na produção, tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Bom, agora nós vamos chamar um personagem muito importante para esse Alto de Páscoa, que vai ser interpretado pelo Gabriel Duarte. Vem pra cá, Gabriel.
Olá, meninas, tudo bem? Boa Oi, noite. Boa tudo noite. bem? Olá, pessoal, tudo bem? E aí, Gabriel, como é que tá a sua expectativa pra peça da Páscoa? Tô muito animado, tá sendo um projeto muito lindo, um desafio e assim, o coração tá com muitas expectativas mesmo. Isso aí. Gabriel, quem é o seu personagem dentro da história Ecos da Liberdade e o que ele representa? Bom, eu tô representando o faraó, né, o Ramsés, e ele é uma das peças centrais também, né, nessa peça que a gente está fazendo. E ele não é somente um antagonista, né, um opositor ao Moisés. É um vilão ao Moisés. É alguém que assim, foi realmente extremamente relevante, né, para todo o processo que Deus construiu, né, a partir do Egito. E, bom, ele representa em si mais do que um vilão, né? Ele é uma resistência, né? Ele representa um poder, mas um poder não centrado na pessoa do Senhor, mas um poder humano, né? Alguém que quer ter tudo nas suas mãos, quer estar à frente, enfim, ter o controle de todas as coisas, e eu acho que ele representa muito isso em nós, né? Termos esse controle, esse poder, enfim, e não querer abrir mão. É isso. E o que motiva esse comportamento do faraó, assim, na sua visão? Então, eu acho que ele tem dentro de si, né, uma raiz de orgulho muito forte. Alguém que está no poder, né, e que não quer perdê-lo. Eu acho que ele não lida muito bem, né? Ele não sabe lidar, né? Ele não soube lidar, né, com renunciar isso e aceitar, né, o propósito de Deus pro povo de Israel e bem, eu acho que ele representa isso, né? Gabriel, existe algum momento em que Faraó demonstra alguma fragilidade ou algum conflito interno? Você acha que ele tem algum momento ali na peça que ele demonstra isso? Assim, é bem desafiador, né? Essa posição que ele exerce, né? Essa autoridade, né? Mas ao mesmo tempo que ele precisa manter, mas ao mesmo tempo eu percebo sim que demonstra-se, né, uma certa aceitação à proposta. Na palavra a gente não tem muito sobre esse desenrolar dele interior, mas a gente percebe, a gente não retrata muito sobre isso na peça, mas a gente percebe na pessoa de Faraó, em alguns momentos ele aceitando, em outros momentos ele reivindicando isso de volta. Então isso sim demonstra uma certa, não vou dizer instabilidade, mas um pensamento de que eu acho que talvez seja uma boa opção, mas a dureza do coração faz ele voltar novamente para pegar esse controle. Então, eu acho que sim, ele tem sim alguns momentos de conflito, né, que é desafiador, né, é desafiador. Eu imagino. Tem algum momento assim de fragilidade dele, tipo, algum momento que ele abaixa a guarda, tipo assim? Sim. Eu acho que o momento que ele mais se rende, né, é no momento final, né, quando o seu filho é morto, né, pela sua desobediência, né, por ele não se dobrar. Então é um momento que ele de fato ele enxerga isso, né. Claro que não 100%, né, porque a palavra, enfim, ela dá continuidade, mas ele se abre, né, mas só no fundo do poço, né, só quando realmente o caos se instalou, o povo pereceu, né, e os olhos dele por um instante se abriram, né? Sim. Gabriel, nós já estamos ansiosos para ver essa interpretação, né? Sim. Queremos te agradecer por esse tempo. Obrigado. E daqui a pouquinho a gente vai começar a assistir essa peça. Sim. Muito obrigado por esse momento, obrigado, tá, Gabriel? Obrigado a vocês, gente. Pessoal, aproveita. A nossa próxima convidada, ela faz parte de um dos principais núcleos do Alto de Páscoa. Vem pra cá, Maju. Boa noite, Boa meninas. noite. Boa noite, igreja.
Como é que tá aí, Maria Júlia, seu coração para esse tempo? Tô com muitas expectativas, depois de tantos testemunhos da nossa igreja em relação ao teatro, tantas pessoas que foram transformadas através das peças. Eu acredito que Deus tem algo muito grandioso para fazer através desse Alto de Páscoa. Legal. Isso aí. Maju, fala um pouquinho pra gente da sua personagem, quem você representa. Então, eu represento a Raquel. Para não dar muito spoiler, eu só queria dizer que ela é uma pessoa que busca esperança. E acredito que a igreja vai se identificar muito com essa personagem. E pra você, assim, qual é o maior desafio, o maior conflito que essa personagem ela tá enfrentando, assim, nessa obra? Eu acredito que talvez seja a identidade. Ela está com a identidade muito deturpada e eu acredito que a igreja vai se identificar justamente por isso, né? Porque quando a gente chega para o Senhor, a gente chega dessa forma e o Senhor é quem nos transforma. Então, eu acho que esse é o maior conflito da Raquel. Uhum. Como interpretar essa personagem impactou na sua fé? Eu me identifiquei muito com essa personagem, né? O meu testemunho fala muito sobre isso. Então, assim, eu acredito que em relação à identidade, em relação à esperança que ela busca e que a gente só encontra isso no Senhor, eu acredito que foi dessa forma que impactou na minha fé. Mas, Ju, essa é um Alto de Páscoa bem diferente, né? Porque a gente tem 3 músicas autorais e um prelúdio. Sim. Então, a gente vai chamar nessa noite, nesse momento, o Natan, que compôs junto com você, né? Essas músicas, Sim. essas canções. Vem pra cá, Natan. Boa noite. Boa noite! Boa noite. Boa noite, Como é que meninas. tá seu coração? Boa noite, igreja. Ansioso. Acho que a gente tem trabalhado tanto nessa peça, né? E acho que é um privilégio, né? Compartilhar essa mensagem com a igreja, né? Que a gente tem carregado durante esses meses. Entendi. Natan, conta um pouquinho pra gente como foi criar essas músicas. Teve alguma parte desafiadora pra você? Como é que foi? Bom, a gente por diversas vezes em conversas internas entre eu e a Maju, uma das primeiras coisas que a gente pensou era como a igreja iria receber essas músicas, né? A gente acredita que a música ela motiva também as pessoas e ela consegue trazer a atmosfera que a gente queria trazer justamente para a peça. Então a gente partiu muito disso. E respondendo a segunda pergunta, qual foi a mais desafiadora, eu acredito que a música O Medo seja a mais desafiadora por estar numa época, né, uma estação de muita dificuldade, né? A gente está no Antigo Testamento, a gente não tem... É muito fácil a gente retratar as músicas, né? No Novo Testamento e cantar sobre o amor de Deus e tudo mais. Mas cantar a história de verdade é muito complexo, é muito difícil, né? Maju, pra você, qual foi a mensagem principal que vocês queriam transmitir? Qual era o objetivo com essas canções, assim? Então, acredito que Natan até tenha respondido um pouco mais sobre isso, mas o nosso objetivo era trazer o sentimento para a canção, tanto que a gente até, de primeira, assim, a gente tratou, olha, não precisa ter tanta melodia, tanta harmonia, vamos falar a mesma história, e acabando que Deus nos deu os 3, né? Mas, assim, a gente queria trazer o sentimento daquele momento mesmo para a canção. Muito legal. Natan, como foi o processo de composição? Veio primeiro a letra, foi depois a melodia, como é que foi isso? Bom, a gente compôs, eu participei, né, inteiramente, compus uma música inteira e a outra a gente fez uma colaboração entre eu e Maria Júlia. A primeira música que eu compus foi O Medo, né, e de primeira veio o refrão, né, e aí o refrão foi algo que saltou assim na nossa mente e na hora que eu escrevi o refrão eu mandei para Maria Júlia e Maria Júlia, nossa, isso tá muito legal. E aí ela nasceu sim, a gente foi para a Bíblia, a gente foi atrás das referências mesmo, bíblicas para compor essa música. A gente usou Gênesis 49, né, quando Jacó ele abençoa, né, os filhos, ele chama a descendência, ele vai abençoar os filhos e aí ele libera algumas palavras, ele compara a esses descendentes a ramos, a essas pessoas como plantas mesmo. Então a gente queria trazer isso, né, porque o Egito estava sofrendo a seca, então o ramo não era mais um ramo verde, então era um ramo seco, né? E não dando tanto spoiler, mas um pouquinho da letra fala sobre isso, né? Essa pergunta que eu vou fazer agora é para os dois, tá? Cada um responde de uma vez. Existe alguma canção que mexeu mais com vocês, assim?
acredito que sejam canções diferentes, ou a mesma, eu não sei. Mas pra vocês, qual é a canção que vocês têm, assim, cara, que essa aqui... Fala meu muito xodó, comigo. ou assim, é minha favorita. Aham. Bom, eu acho que primeiro a canção Medo, porque foi a primeira que nasceu no coração de Deus e Ele nos entregou. Mas acho que, assim, de forma particular, é a música de esperança. E fala muito sobre, sobre ter essa esperança de que um dia seremos libertos. Então, assim, sem dar muito spoiler, eu acredito que é sobre essa esperança, quando a gente canta sobre isso. Bom, eu acho que as duas canções, todas as canções, na verdade, elas têm um lugar muito importante no nosso coração, porque são canções que o Senhor nos deu e a gente se emociona muito, né? Eu amo a canção Medo, mas eu confesso pra você que Pragas é o meu xodó, porque a cena, a gente compôs ela e a gente não esperava que a cena fosse ficar tão Juntou uma coisa com a outra, né? Sabe quando Deus, ele desenha literalmente a cena? Eu sei que no primeiro dia que a gente viu a cena completa, né? A gente sentado, eu falei assim, eu catuquei a Maria Júlia, ela tava do meu lado, eu falei assim, Júlia, olha o meu olho. E, tipo, eu tava... Encaixou muito, né? Cara, literalmente. E assim, eu falei assim, nossa, parece que foi escrita para essas pessoas fazerem. E foi, né? Exatamente. E foi. E foi, porque Deus não faz nada Sim. em vão, né? Ele sabe o que faz. Eu acho que é isso. Gente, nós estamos muito felizes, porque, olha, imagina, uma peça autoral com músicas autorais. Gente, isso é, assim, fora do comum, né? Isso aí. Senhor mesmo. É um desafio, mas vocês tiraram de letra. Queridinhos de assim. Jesus. Nós estamos muito felizes por ter vocês. Muito Glória a criativos. Deus. Nós estamos muito felizes por esse tempo. Nós queremos agradecer vocês Amém. por esse momento. Nós estamos com uma santa expectativa para ouvir já essas canções. Eu sei Amém. que vai falar muito no coração das pessoas Amém. nessa noite, tá? Muito obrigada, pessoal. Glória a Deus. Obrigada, gente. gente. Deus abençoe vocês. Seguimos com mais um convidado. Esse convidado agora, gente, ele também faz parte de um dos núcleos principais do Alto de Páscoa. Ele é o Gustavo. Vem pra cá, Gustavo. E aí, Boa gente? noite, Gustavo. Boa noite, a paz. Boa noite. Como é que tá seu coração pra esse tempo? Ai, gente, tá cheio de expectativa, mas também tô muito nervoso, mas crendo que vai acontecer muita coisa boa nessa noite. Vai sim. Gustavo, fala um pouquinho do seu personagem, quem é você, quem você vai representar. Então, gente, meu personagem, ele é um dos principais nomes, assim, do Antigo Testamento, né? Que é o Moisés. Moisés, ele foi um dos sobreviventes do massacre, né? Do povo, das crianças hebreias no Egito. Ele foi um dos sobreviventes. A mãe dele conseguiu daquele jeito de esconder ele, colocou ele num cestinho, lançou ele no rio, e Moisés foi encontrado pela filha de Faraó, né? Tanto que o significado do nome Moisés é tirado das águas, né? Ele foi encontrado pela filha de Faraó, a gente tem essa cena no musical, é a coisa mais linda. E aí ele cresce no palácio, né? E anos depois, Moisés é usado por Deus para libertar o povo hebreu da escravidão no Egito. Então, para mim, está sendo uma honra, um privilégio muito grande interpretar esse personagem. Isso tá estreando, né? Estreando no Alto de Páscoa. É verdade, o meu primeiro musical aqui na Metodista. Isso aí. Teve alguma cena que te marcou? Uma cena que eu tenha feito? É, isso. Ai, cara, sem dúvidas, é a cena que Moisés ele chega diante de Faraó e ele ordena em nome de Deus que Faraó liberte o povo do Egito. Uau! Ali, Moisés, ele se enche de autoridade, se enche de ousadia, né? E bate de frente com o Faraó mesmo. E isso me faz pensar na nossa vida, né? Quantos momentos a gente não tem que se encher dessa ousadia, Sim. dessa coragem para enfrentar o inimigo. Ali, Moisés, ele podia estar sentindo muito medo, mas ele sabia em nome de quem que ele estava indo. Né? Então é uma reflexão que eu trago para a minha vida, para as nossas vidas, que a gente não pode se esquecer em nome de quem que a gente está indo, né? A gente deve enfrentar o inimigo com coragem, com ousadia, e a gente precisa disso para enfrentar nossas batalhas e as nossas guerras espirituais. Meu Deus. Gustavo, e assim, a gente sabe que
eu, particularmente, sei que você é uma pessoa muito tranquila, Sou. você é muito relax. Pra você, qual foi o maior desafio, assim, de fazer esse personagem, né? Você tendo uma personalidade mais diferente, né? Como você falou, precisou, né? Enfrentar alguém. Qual foi o seu desafio, assim? Foi fácil fazer isso? Como é que foi? Cara, posso ser bem sincero. Tecnicamente falando, eu não tive tantos desafios, né? Eu sou um cara muito tranquilo. E como eu falei, esse Moisés do nosso musical, ele tá meio bravo, né? Se a gente pode dizer assim, ele tá bem ousado, com bastante autoridade. E eu sou completamente oposto disso, eu sou bem tranquilo. Só que olha que interessante, na nossa preparação, antes da gente de fato iniciarmos os ensaios, o Léo, nosso líder do teatro, fez uma ativação com a gente. Uma preparação para a gente treinar mesmo, né? Presença de palco, interpretação, emoções. E aí a gente estava fazendo algumas dinâmicas, ele traz sempre algumas dinâmicas para a gente fazer, e uma dessas era interpretar emoções. E aí a gente tinha que interpretar várias emoções, e uma delas era a raiva. E aí, no final, falaram que eu me saí muito bem interpretando uma pessoa com raiva. Aí eu falei, tá bom, né? E Gustavo lá tranquilão. E eu, tranquilo. E aí, Léo explicou pra gente que quando a gente interpreta algo que é completamente o nosso oposto, a gente se dá bem. E aí eu tentei trazer um pouco dessa raiva pro Moisés pra ver se ele ficava um pouco mais ousado, um pouco mais autoritário, e eu acho que deu certo. Que legal. Muito legal, Gustavo. A gente tá bem... Uma expectativa bem alta, né? Pra poder ver você com raiva. Podemos dizer assim, você bem bravo, né? A gente tá bem animado pra poder ver isso. Gustavo, nós estamos muito felizes com a sua estreia nesse Alto de Obrigado. Páscoa. É verdade. Nós estamos com uma expectativa, como eu disse, bem alta pra poder ver a sua interpretação também. Ver Moisés bem bravo. Nós queremos te agradecer por esse tempo também. Eu que agradeço. Muito obrigada, tá bom? Obrigado, gente. Obrigada, Gustavo. Tchauzinho. Bom, a gente falou que nós tivemos algumas composições, né? Aqui, algumas músicas autorais. E nós temos, né? Uma parte de produção musical, que nessa noite vai ser representado pelo Thiago Santos. Vem pra cá, Thiago. Boa noite, Thiagão. Boa noite. gente. E aí? Boa noite, pessoal. E aí, isso como é aí. que tá a expectativa pra daqui a pouco? Tá lá em cima, né, cara? Acho que a gente veio nessa pegada aí, né? De muitos ensaios, muito trabalhoso, mas a gente crê que vai valer a pena. A gente crê que vai ser uma bênção e é isso aí. Thiago, como vocês decidiram os detalhes dos instrumentos, das vozes, dos efeitos de cada canção? Então, nós tivemos a ideia a partir do que o musical está sendo representado, né? O lance do Egito, principalmente. Então, a gente procurou fazer algo com bastante tambores, assim, né? Com o lance das vozes, o lance das divisões das vozes. A gente quis levar para esse lado mais... Claro que com o lance da harmonia também, da melodia, mas a gente quis remeter mais a esse lance de mais tambores, né? Uma sonoridade mais tribalista, vamos dizer assim. Então, acho que a gente chegou num resultado legal nas músicas que a gente fez, né? Então, graças a Deus por isso. Legal, interessante. E quantas vezes, assim, em média, vocês precisaram ajustar as canções? Bastante. Eu não sei dizer quantas ao certo, assim, mas nós tivemos que voltar algumas vezes, sim, não por erros, mas porque sempre que a gente ia gravando surgiam novas ideias e tal. Então, como foi uma das primeiras vezes assim que a gente... acho que é a primeira vez, né, que a gente fez algo autoral, assim, em relação a musical, assim, de Páscoa, enfim. Então, a gente testou muita coisa. A gente testou algumas texturas e tal. Então, a gente testava e via, pô, isso aí não ficou legal. Ou, cara, isso aqui vai ficar legal. E a gente fez e ficou realmente. Então, a gente voltou muito com isso. O Gustavo tinha muitas ideias vocais, assim. Então, a gente teve que ter um cuidado também com isso daí. Porque também a gente teve muitas pessoas envolvidas, né? Que deram, que ajudaram. Então, assim, o time que a gente formou
né, nesse lance tanto da composição quanto da produção e da produção dos vídeos até. Então foi um time muito legal e espero que isso aí se mantenha aí para outros projetos. Ah, legal. E teve alguma música que tocou você de uma forma diferente, assim, durante esse processo? Cara, eu acho que a primeira que a gente fez, né? Foi a primeira música que eu comecei a criar os arranjos, foi a música O Medo, né? Então ainda tava, a gente tinha a letra, né? Mas ainda não tinha muito assim o lance da melodia, da batida em si. Então eu fui criando algumas coisas, algumas texturas, como eu falei. E assim, quando eu vi o resultado que a gente estava chegando, por mais que não tivesse todos os instrumentos ainda, só o resultado que a gente conseguiu chegar na primeira gravação, assim, o lance das ideias, que a gente conseguiu formular a ideia, foi meio que emocionante, assim, sabe? Que a gente viu algo meio que nascer do zero. A gente que trabalha um pouco nessa área de produção, a gente tem isso, assim, com muito zelo e com muito carinho, porque é algo que está nascendo do zero, né? Sim. Então, você se sentir parte daquilo ali e ver dando certo é muito legal. Não que as outras não tenham sido legais também, mas como foi a primeira, a gente viu, tipo assim, caraca, a gente tá no caminho certo, cara, tá fluindo, é isso aí. Foi muito legal. Legal, você comentou que essa foi o primeiro contato, né, que Sim. vocês tiveram. Como é que foi essa parte de mixagem? Vocês contam com uma estrutura legal também para poder fazer essa parte de gravação, né? Conta um pouquinho pra gente. Sim. A gente, graças a Deus, aí a gente tem o estúdio, né, da igreja. E a gente conseguiu... Acho que foi a primeira vez também. Sou novo aqui na igreja, mas eu acho que foi a primeira vez que o estúdio foi utilizado, assim, 100% para essa função, fim. só para esse fim. Então isso também alegra muito o nosso coração. A gente vê algo que não foi eu que sonhei, não foi eu que idealizei o estúdio, né? Mas assim, a gente vê algo que foi idealizado lá atrás e tomando forma, e a gente fazendo a primeira produção assim do estúdio, né? Assim, algo para a igreja. Então isso alegra o nosso coração, né? Nessa parte da mixagem e da masterização, isso foi o Gabi, né? O Gabriel Lopes que fez, a gente trabalhou, a gente teve essa parceria, né? Então, assim, nós tivemos as ideias juntos, né? E essa parte aí de mixagem e masterização, esse lance aí foi mais com ele, que fez um trabalho também, assim, excepcional, né? A gente chama ele de... Eu e o Lucas, que é um amigo nosso, a gente chama ele de mago, vamos dizer assim. Um mago das mixagens. Mas... um trabalho brilhante. Vocês vão ver aí, né? Daqui a pouco aí, toda a produção que foi feita. E como eu falei, a equipe inteira está de parabéns, né? E é algo que alegra o nosso coração. Ver algo saindo do zero, assim, e tomando forma. A gente também se descobrindo, porque muitas das vezes a gente acha que a gente não é capaz, né? A gente acha, tipo assim, não vou... Pô, isso aí é demais, pô, não vai dar certo. Cara, e quando você vê, igual na segunda, nós tivemos o primeiro ensaio, que nós soltamos o VS que a gente fez, né, no PA e tal, e a gente viu, caraca, velho, tá legal, é isso tal. É muito legal, assim, é uma área que eu amo trabalhar e sou grato a Deus e à Igreja Metodista, ao Léo, que nos deu essa oportunidade aí de estar fazendo. Eu creio que nessa área da produção, assim, de criar tanto e também ficar meio que tomando conta dessa estrutura, também é o meu primeiro trabalho, assim, maior, assim, sabe? Então, agradeço a Deus aí pela oportunidade. O do Gabi também, eu acredito que ele também tenha isso também como o primeiro lance dele, assim, cara, a gente que vai fazer, tá na nossa mão, tal. Então, eu só tenho motivo para agradecer a Deus e aos diretores aí do musical, que nos deu essa oportunidade e a gente está aqui servindo ao reino através daquilo que o Senhor nos entregou. Tiagão, nós estamos muito felizes A gente percebe, né, que a gente tem muitas riquezas aqui na igreja. Então, a gente tem que valorizar muito isso. A gente fica muito feliz porque a gente viu que começou do zero e vai ver daqui a pouquinho o resultado. A gente fica muito feliz porque a gente acredita muito que muitas pessoas serão alcançadas através do nosso trabalho, né? Que às vezes a gente acha que é pouquinho, mas ele se torna grande quando a pessoa precisa receber aquilo. Tiagão, nós estamos muito felizes. Obrigada por esse tempo, tá bom? E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço aí demais. E como eu falei, todo mundo que participou de cada detalhe da produção estão de parabéns.
né? A todo mundo que se doou, até quem não apareceu aqui no vídeo, mas trabalhou nos bastidores. Cara, isso é de extrema importância e nós somos gratos pela vida de vocês, né? E como eu falei, que essa equipe dure por anos e que a gente consiga fazer mais e mais trabalhos aqui para a igreja, né? Servindo ao Senhor com aquilo que o Senhor nos entregou. E daqui a pouco vocês vão ver o resultado disso tudo aí. Valeu? É isso. Tamo junto. É isso, pessoal. Finalizamos as entrevistas agora. Nós pudemos perceber o quanto a mão de Deus estava sobre essas pessoas, trazendo criatividade e com o único objetivo, chegar até você, esse alto de Páscoa e impactar a sua vida de uma maneira especial. Que bom ter você aqui com a gente. Prepare seu coração, crie uma santa expectativa para o Alto de Páscoa, Ecos da Liberdade.